Então levaram para ele as informações. Ei, ele faz milagres. Ele transformou água em vinho num casamento. Paralíticos andam, cegos enxergam, o sobrenatural acontece. E Nicodemos chega na presença dele e diz: ei, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque só quem vem da parte de Deus carrega algo tão poderoso nessa terra. No verso 3, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a mensagem do Evangelho, que vai ser, ele fala: eu vim para manifestar o reino. Ele diz que se nós não nascermos de novo, nós não veremos o reino. Jesus está dizendo que se a gente não nascer de novo, nós não vamos até o reino dos céus. É necessário nascer de novo, grava essa frase. E essa é uma condicionante muito importante. Em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele também não estava entendendo qual era o significado real disso, que eu e você vamos aprender nessa noite por causa desse encontro. Jesus respondeu no verso 5: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo, está entre parênteses. Vocês precisam nascer de novo. Olha essa frase: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu, verso 10: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você é o grande teólogo dessa geração, você é o rei da lei aí, o cara, o letrado de tudo, e não está entendendo do reino dos céus, não está entendendo de novo nascimento? Não era você que detectou que talvez eu seria? Jesus dizendo: o Filho de Deus que está fazendo milagres no mundo, não é você o mestre? Eu gosto de Jesus porque ele também dá uma provocada, irmãos. Ele dá uma cutucada nos irmãos. Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês quem? Os mestres da lei, não aceitam o nosso testemunho. Ele está dizendo: vocês sabem tanto, mas aquilo que nós já estamos testificando, vocês não reconhecem. Chegamos num limite de vocês, ele está dizendo para ele. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia! Ele conclui dizendo que aqueles que forem nascidos de novo e crerem em Jesus, que é uma das condicionantes para sermos nascidos de novo e termos característica de cristão que teve novo nascimento, vai ser para todo aquele que nele crê receber a vida eterna. Mas nessa noite, diante dessa palavra, diante desse capítulo, diante desse encontro de Jesus com Nicodemos, eu quero desmistificar, eu quero desconstruir antes de construir, amém? E nós temos alguns sensos comuns, algumas crendices, alguns conhecimentos gerais, vamos dizer assim, que talvez em algum momento da minha ou da tua vida, eu já ouvi várias delas, por isso que eu as separei. Nós acreditamos ser características que representam a vida de um cristão, a vida de um convertido, como nós usamos a palavra, ou a vida de um novo nascido, de alguém que nasceu de novo. Mas por que desconstruir? Porque eu vou falar agora alguns pontos que não são características, pastor Fernando. E para usar um primeiro exemplo, os Estados Unidos não é um país considerado laico, ele se distingue um país cristão. E um grande avivalista, Billy Graham, porque as pessoas nasciam num país que se declara cristão,
Elas diziam: já que eu nasci no país, cristão também sou. E Billy Graham vai dizer assim: nascer numa garagem não te torna um carro, tanto quanto nascer num país cristão não te torna um cristão. Amém? Então a gente aqui no Brasil já ouviu que Deus é brasileiro, nosso país é abençoado por Deus. Amém? De fato é, se nós assim o declararmos em conjunto. Mas isso não significa que nós nascemos de novo. As características que eu vou te levar do centro para o final da pregação de um novo nascimento são outras, e não a nossa nacionalidade. Um segundo ponto é ter pais cristãos. Quem já pensou? Eu achava, meu irmão. O pai e a mãe já estão orando por mim, inclusive, né? Terceirizava a fé. Eu era tipo crente 6 horas. Já ouviu falar? Crente 6 horas? Quem já ouviu o crente 6 horas? 6 horas por mim? Então ora aí. Terceirizar a fé, achar que pais nós vamos nos liderar a Cristo, até vão. A palavra fala: ensina o caminho, ensina a criança o caminho que deve andar, ensinar o caminho. Mas quem vai fazer escolha pelo caminho somos nós. Na nossa ciência e consciência de adultos, nós vamos fazer uma escolha individual por Cristo. Então, ter pais cristãos, ter pais mestres, PhD em teologia não vai nos tornar um novo nascido, porque essa é uma decisão individual. Ter pais cristãos é uma bênção, amém? Mas não é o caminho, não é o único caminho. Nós precisamos ter novo nascimento. Um terceiro ponto: quantos já ouviram? Eu faço o meu melhor, inclusive eu não faço mal para ninguém, e isso é suficiente, já está bom demais. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Não, essa não é uma característica. Fazer o bem não é pelas obras, nunca foi. Lá em Efésios 2:8 vai falar que não é por causa das nossas obras. Então fazer o bem não é mais nada que a nossa obrigação. Sabe, é igual, eu faço uma analogia, quando um prefeito ou um político faz uma obra pública, ele vai lá inaugurar e aquilo tem méritos, amém? Mas ele não fez mais que obrigação, amém? Fazer o bem para um cristão não é necessariamente ter a característica do novo nascimento. Isso é mais do que a nossa obrigação. Então não é isso. Nós temos que entender, ainda falando sobre pais, que nós precisamos ser uma geração, e todas elas, que conhece a Cristo por nós mesmos. Porque você já ouviu a expressão neto de Deus? Não. Nós somos todos filhos, e todas as gerações precisam acessar ao Pai como filhos, porque é o que nós somos nele, filhos de Deus. Quarto ponto: fui batizado quando eu era bebê, agora fechou, tranquilo. Sei lá, meus pais me apresentaram, já sou cristão. Não está resolvido. Nascido de novo vai ter outro padrão, e nós já vamos entrar nesse ponto. Outro ponto essencial para a gente entender que não é só sobre isso, frequento uma igreja. Frequento a igreja, eu vou quarta e domingo, Fernando, a vida inteira. Então eu sou nascido de novo, eu sou um cristão. Não necessariamente. Quantos já ouviram o testemunho que eu falo, que eu fui por muitos anos afastado dos caminhos do Senhor, amém? Já ouviram? Deixa eu te contar um negócio. Eu ia na igreja todo domingo, e eu não tinha característica alguma de um novo nascido. Eu ouvia a palavra do Senhor, eu frequentava o ambiente da igreja, mas eu não era um novo nascido. Eu não tive característica do nascido de novo. E para mim é muito tranquilo falar isso, porque os nossos testemunhos, eles servem para outras pessoas. Então a gente tem que compartilhar, a gente tem que abrir o nosso coração e ser vulnerável nesse lugar, amém? Nenhuma dessas coisas, meus irmãos, vai ser suficiente e necessária. Nós, biblicamente, precisamos nascer de novo. E agora sim, desse momento em diante, eu quero passar novas características para você. Daqueles que entenderam quem Jesus é, que reconhecem o sacrifício da cruz, que reconhecem que Ele ressurgiu no terceiro dia, que Ele ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus, vão ter características que confessam com a sua boca como Senhor e Salvador da sua vida. Eles vão olhar para essa experiência chamada vida, que eu e você temos, diária. E o primeiro ponto é, nós vamos olhar o pecado como um obstáculo para a nossa retidão com o Senhor. Quando a gente nos depararmos com o pecado, nós vamos olhar para ele como um obstáculo. Isso aqui vai me afastar do Pai.
isso aqui vai me trazer vergonha, isso aqui vai me trazer constrangimento, isso aqui vai me trazer consequência. Eu quero distância disso aqui, porque eu sou novo nascido, e agora o pecado não mais me satisfaz. O pecado não mais é uma fuga do dia que eu estou ansioso, o pecado não é mais algo que eu acesso. O pecado é algo que eu entrego aos pés de Cristo e digo: Senhor, livra-me de mim mesmo, livra-me dos planos do meu coração e dos meus pensamentos. O segundo ponto de um novo nascimento, a gente vai reconhecer a futilidade dos nossos esforços pessoais para obter o favor de Deus. Não existe nada no Evangelho de Cristo que tenha a ver com o meu e com o teu esforço. Eu posso preparar a melhor mensagem, eu posso estudar tudo que for, todos os conteúdos do mundo, se o Senhor não se fizer presente na minha rendição a Ele, não na minha performance, no tanto que eu sou rendido a esse Cristo, o tanto que o meu coração se humilha na sua presença, aí sim, Ele se manifesta através de homens e mulheres de Deus. Aí sim Ele mostra a característica de novo nascimento. A gente reconhece que os nossos esforços são fúteis, são pequenos, são minúsculos perto de um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. A gente se esvazia do nosso senso de qualidade, de bondade, que nós somos a quarta pessoa da Trindade, sabe? E a gente reconhece que se não fosse pela sua graça, nós seríamos consumidos. A terceira característica é: com a ajuda de Deus se determina a renunciar ao pecado. Renunciar ao pecado é uma decisão que eu e você tomamos todos os dias. A gente não ora segunda-feira e já está preparado para a quarta-feira, não. Eu fui ministrado uma vez e eu compartilho nessa noite: todos os dias de manhã nós tomamos decisões. Do momento que a gente levanta, sai da nossa casa, nós tomamos decisões. Lembra daquela música do Thales? Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. É exatamente isso. É exatamente isso. O meu coração é tão contrito, a minha filiação celestial, ela me constrange a tal ponto que eu quero escolher Deus todos os dias. Característica de novo nascimento: percebe, reconhece e confessa que Jesus é o único que salva e leva a Deus. Não há nenhum outro intermediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro guru espiritual, não tem outro santo, não tem outro líder, não tem outro nada. Tão somente Cristo é que intermedia, que religa eu e você a Deus. E Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Por isso que eu e você, irmãos, precisamos filtrar mensagens. A suficiência é Cristo. Quarto ponto: reconhece que confiar nele significa submeter sua vida totalmente a Ele como seu Senhor. Sabe, é muito fácil recorrer ao Senhor, recorrer a Deus como meu ajudador, como meu extintor, que apaga os meus incêndios. Mas o maior desafio de um novo nascimento, de um crente novo nascido, é ter Deus como Senhor. E um Deus como Senhor vai me falar de uma caminhada cristã que eu caminho evitando os problemas, que eu caminho colocando Deus à frente das minhas decisões, que eu caminho perguntando para Ele antes de agir sozinho e depois falar: o que Deus queria com esse problema me ensinar? Na verdade, Deus queria te falar para não tomar essa decisão, mas a gente é ansioso, a gente age pelos nossos próprios impulsos, pelas nossas próprias mãos, a gente acredita na força do nosso braço e não na força do braço do Senhor. Então o novo nascimento vai entregar a suficiência das nossas decisões para evitarmos problemas ao Senhor Deus. E isso é muito difícil, porque essa palavra é para mim, meu irmão. Eu não posso dar aula de ansiedade para ninguém. É muito complicado. A gente está vivendo numa sociedade moderna que a gente resolve nossos problemas, a gente tem a capacidade de pagar os boletos pelo celular. Quem viveu no tempo que tinha que entrar no banco com os boletos na mão? Eu já não estou mais tão novo, estão vendo? Eu já não estou mais tão jovem assim. Altas filas,
Eu era jovem, tinha que esperar um caminhão de pessoas serem atendidas antes. Quem que lembra disso? Jovens, vocês não sabem nem o que é. E isso foi nos tornando acelerados, ligeiros. E depois a gente fica apagando incêndio e não mais perguntando para Deus o que Ele queria de nós. Faz sentido para você? Novo nascido entrega o senhorio da vida, o senhorio do trabalho, o senhorio das finanças, o senhorio do coração, o senhorio da pureza sexual, o senhorio da sua fidelidade conjugal a Ele. Faça a tua parte que eu faço a minha, as Escrituras dizem. Nós temos que fazer a nossa parte que Ele faz a dele. Agora, quando a gente não faz a nossa, a gente se pergunta o que Deus está querendo ensinar. Meu irmão, Ele queria nos ensinar antes a ser novo nascido, regenerado em Cristo. Você o recebe pessoalmente pela fé como seu Salvador e Senhor. Você agora tem a vida eterna. Você agora é salvo. Você é nascido de novo. Você faz parte da família de Deus pela fé naquilo que Deus prometeu. Olha o que está escrito pelo apóstolo Pedro na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro 1, Iva. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 em diante. Essas são as palavras do apóstolo Pedro e eu acho isso muito poderoso. A prática das virtudes cristãs e seus resultados. É a epígrafe, diz ali, olha na sua Bíblia a epígrafe. Presta atenção o que ela quer dizer. A prática das virtudes cristãs e seus resultados. Existem resultados. A gente encontra resultados, meus irmãos, pelos dois caminhos. Nas práticas das virtudes cristãs tem resultado. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, encontrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude acrescente o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fraternidade, piedade, domínio próprio, conhecimento da palavra, perseverança, amor. Domínio próprio tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando aqui antes. Domínio próprio vai ser um fruto do Espírito Santo que tem que estar disponível para mim e para você, novos nascidos em Cristo. Nós temos que dominar as nossas emoções, as nossas decisões previamente e colocar elas ao coração do Senhor para análise, para filtro. E aí o que acontece? A palavra fala lá em João capítulo 1, verso 12, coloca João 1, 12 para nós. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu e você somos da vontade do Pai. Lá em Salmo 139 vai dizer que antes que os tecidos dentro do ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Sabe, então é por isso que eu e você temos que confiar plenamente no Senhor, ter todas as nossas decisões pautadas nele, ter uma característica de novo nascimento constante na nossa caminhada espiritual, arrependidos, entregues, rendidos ao Senhor. É necessário nascer de novo. Sabe, eu fui vulnerável de manhã e eu vou ser vulnerável à noite. Você acha que a gente não precisa nascer de novo, meu irmão? Durante toda a minha caminhada, pós sair do mundo,
depois de reconectar com Cristo, depois de voltar para a caminhada cristã, depois de estar arrependido, depois de estar nascido de novo, no meu entendimento, eu ainda precisei colocar aos pés de Jesus o meu temperamento, a minha raiva, coisas que eram justificadas por descendência. O meu avô italiano, o meu pai descendente italiano, então a gente fala alto mesmo. Agora eu sou PhD em grosseria. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Eu coloquei aos pés da cruz, eu pedi para Deus, lá no meu primeiro ano de casamento, me perdoa, Senhor, trata em mim, vê se há em mim algum caminho mau, e havia, e o Senhor precisou tratar comigo, de forma pessoal. Para resumir, para baixar a guarda, para baixar a altivez de espírito, para baixar o eu que havia em mim. Existem processos que a gente passa, e eu passei, que foram criados por mim mesmo. O inimigo nem precisa de fazer nada, porque a gente ajuda ele. E eu estou falando de mim. Pedir perdão para a esposa, se humilhar, se colocar aos pés da mulher, como a Bíblia manda. Que Jesus deu a vida pela sua igreja, homens deem a vida pela sua esposa. Se esvaziar de toda razão, de toda sabedoria, melhor do que ninguém sabe mais do que eu. Eu sempre falo, quando eu falo de eu, falta duas letras, D e S, é Deus. Coloca Deus naquela área que falta nascer de novo. Convida Jesus para entrar naquele temperamento que eu convidei. Eu fui tratado, meu irmão, eu fui tratado, eu tenho falado isso em mais ambientes, pastor Fernando, para trazer cura para outros casamentos, para outros relacionamentos, para que filhos não repitam padrões. Nós precisamos entender que as nossas casas foram escolas do bem e do mal. Pais que estão aqui, vocês sabem, filhos replicam comportamentos. Amém? Jesus tratou o meu caráter, Jesus tratou a minha inclinação para repetir padrão familiar. Só que eu vou te falar uma coisa, não precisou ninguém botar a mão, não precisou ninguém nada, sabe, precisou eu me render, precisou eu entender que eu precisava entregar para Ele. A oração um pelos outros, meu Deus, como nós cremos nisso? Imposição de mãos, imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Mas às vezes a gente pode orar por causas aqui, que se o nosso coração e a nossa mente não entregar para Ele, não vai resolver o outro orar. A gente precisa entregar, a gente precisa reconhecer. Essa é uma característica de novo nascimento, pessoas que reconhecem os seus erros. E sabe por que eu estou falando isso? Porque agora eu tenho tido o privilégio e a honra, graças a Deus, de receber homens que não tem mais só me procurar dentro da igreja, não só no gabinete pastoral, mas estão me procurando no telefone e nós estamos ajudando. Eu estou marcando horário, nós vamos atender, nós vamos ter tempo, vai abrir agenda, vou abrir mão de outras coisas. Irmãos, vamos melhorar. Nascido de novo pede ajuda, nascido de novo não anda sozinho. A comunidade de fé é para isso, não é para frequentar, é para pedir ajuda, é para pedir socorro. Eu sempre conto, não canso de falar, houve um momento há um ano atrás, eu pedi ajuda ao pastor Fernando, as palavras de sabedoria que o pastor Fernando me deu, em 2 frases ele resolveu todo o meu dilema de ansioso. Glória a Deus pelo dom de sabedoria que Ele entregou na tua vida. Ninguém é super-herói gospel, irmão. Muito pelo contrário, nós somos todos limitados, e se não for a graça de Cristo, nós seríamos todos consumidos. É isso que a palavra, não eu falo. Nós somos nascidos de novo, nós somos nova criatura, existe um novo reino. Olha o que diz em Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Iva. Glória a Deus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos nossos pecados. A partir do momento que eu entrego qualquer área da minha vida, Ele me redime, Ele faz remissão do meu pecado, Ele faz remissão dos meus erros, Ele me trata, Ele me cura, Ele me transforma. Basta me render, me entregar. Remido, salvo do pecado. Mateus 1:21. Mateus 1:21.
Louvado seja o nome do Senhor. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meu irmão, sabe o que é a grande verdade? O caminho é fácil. E um certo ponto é fácil. Porque o caminho é esse. Pede para Jesus e Ele vai te libertar dos teus pecados, Ele vai redimir. Sabe o que é difícil? É o nosso coração se inclinar. É o nosso coração se render. Porque o que Jesus deixou preparado para mim e para você, se não fosse nós, era fácil. Faz sentido? Amém? Porque eu sofri por muito tempo por coisas que eu demorei para me render. Quando a gente demora para se render, a gente sofre mais. É só isso que acontece. Quanto antes a gente se rende, antes a gente usufrui do perdão, da graça, da misericórdia do Pai. Antes a gente começa a entender que essa graça é disponível, que a transformação e a mudança é disponível. Mas o que o mundo vai dizer? Não, é assim mesmo, já faz 4 gerações que é assim. Está amarrado em nome de Jesus. E por fim, lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 3, indo para a conclusão, é o que eu e você estamos fazendo aqui há muito tempo, é o que alguns estão fazendo aqui há pouco tempo. O que vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Quero que a igreja fique de pé nesse momento. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O novo nascimento, pessoas que nasceram de novo, participam da comunhão. Eu tenho tido a oportunidade de falar para alguns irmãos: irmãos, você caiu, não saia da comunhão, permaneça firme conosco, permaneça andando perto da gente, vem pedir ajuda, vem se conectar com o Pai. Nós estamos aqui para ser reforço, para ser apoio. A comunidade de fé não foi feita para frequentar, foi feita para usufruir, para nós sermos testados uns com os outros. Vem viver comunhão, vem pedir ajuda, vamos pedir socorro, para que a gente não, a palavra fala que um abismo puxa outro abismo, não, vamos viver de glória em glória, em nome de Jesus, que a restauração que nele há, está disponível para nós, mas que através da comunhão, que está aqui dita em 1 João 1:3, isso vós anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus.